Muito bem, muito bem, muito bem. Começamos mais uma live da Agência Sindical, todo dia, a partir das 16 horas. A gente reúne aqui dirigentes sindicais, assessores e consultores sindicais, especialistas e pessoas que tenham, de um modo ou de outro, relação com o mundo do trabalho. Ontem nós entrevistamos o Maurício Brinquinho, presidente do Sindicato dos Condutores de Guarulhos Região e vereador na cidade. E amanhã vamos entrevistar o Wilson, que é presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade. E hoje recebemos uma mulher, a Sônia Santana, que preside o Sindicine, que é o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria Cinematográfica. Aí se compreende também o cinema tradicional e a publicidade. Sônia, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui na nossa live. É uma honra para a gente. Eu que agradeço, João. Sabe que é sempre um prazer a gente estar aqui contando as novidades do nosso sindicato. Sônia, você é produtora. Em que consiste ser produtora na indústria cinematográfica? O que faz um produtor? Bom, eu sou diretora de produção, na realidade, a minha formação. A direção de produção é a responsável por armar todo um circo, vamos chamar assim, que é uma filmagem. Então, ela é uma parte responsável por contratação, pela estratégia da filmagem, pela organização, por planos de filmagem, e tudo isso apoiado por outros profissionais, como os assistentes de direção e outras da categoria, né, que envolvem a parte criativa, como arte, som. Nós unimos todos esses profissionais e tentamos manter a maior harmonia possível entre diversos setores que trabalham ao mesmo tempo. Então, você, na verdade, rege a orquestra, é isso? É, mais ou menos isso. O diretor de produção e o assistente de direção, eles são, em tese, os responsáveis pelo set. Né? A equipe deve seguir as orientações do diretor de produção e do assistente de direção, que são os que têm o domínio do set. Entendi. Sônia Santana, diretora de produção e presidente também do Sindicine. Aliás, é uma das fundadoras. Eu coloquei a revista dos 30 anos do Sindicine aqui atrás, que a gente teve a alegria de fazer na época, contar um pouco da história da entidade, que é uma história muito interessante. A categoria ela é reconhecida, tem uma lei específica. E a indústria cinematográfica, não tem indústria cinematográfica em Hollywood e na Índia. No Brasil tem indústria cinematográfica, ela já tem impacto no PIB, ela é importante enquanto célula econômica, na geradora de movimentação na economia, também como empregadora e como, de certa forma, formadora de profissionais nessa área. Sônia, eu queria encaminhar alguns assuntos contigo hoje. O setor de cinema e publicidade já voltou a operar. Bem, agora, uma coisa é você trabalhar em condições, vamos colocar assim, entre aspas, normais, outra, diferente, é você trabalhar, escalar equipe, movimentar objetos de cena, estabelecer jornadas, deslocamentos, etc., num momento de pandemia. Então, eu sei que o Sindicine, a APRO, que é a Associação dos Produtores, e o CIAESP, que é o Sindicato Patronal, têm discutido um protocolo. Bem, como é que esses trabalhadores vão voltar? Distanciamento, se a jornada será 4 horas, 5 horas, 6 horas, EPIs, né? Se vocês já conseguiram definir um protocolo nesse sentido. E se já conseguiram, quais são, digamos, os elementos básicos desse protocolo? Veja, o protocolo ele foi construído entre as entidades representativas, né, os sindicatos, o Sindicato de São Paulo, o Sindicato do Rio de Janeiro, o Sindicato de Santa Catarina, o Sindicato do Rio Grande do Sul, aliás, a Associação do Rio Grande do Sul, e as nossas associações profissionais que temos dentro do Sindicine. Então, foi um documento elaborado com diversas mãos, buscando abranger todas as funções, buscando antever situações que possam ocorrer no set, no retorno do trabalho. Na realidade,
somente está liberado na cidade de São Paulo as filmagens de forma remota. Não temos ainda liberação de filmagens além do remoto. Sabemos sim que elas ocorrem, a revelia do sindicato, a revelia das recomendações, tanto da SPCine, tanto dos outros órgãos que comandam o audiovisual na cidade. Então, as filmagens que estão acontecendo, acontecem no entorno da cidade de São Paulo, ou em ambientes privados, onde o sindicato não tem ingerência. Né? Entendi. E o que resolvemos fazer, porque durante o tratamento dos protocolos, que foram muitas mãos e foram muito tempo de processo, acabou ocorrendo um vazamento no anterior, né? Num quem ainda estava sob estudo. E o que nós percebemos é que muitas entidades e outros estados estão se baseando nesse documento que tem falhas, que não está completo, que ele foi fruto de um vazamento. Sim. O que nós resolvemos fazer? Né? A partir do momento em que nós somos os geradores desse documento maior, onde outros estados, outras entidades, outras organizações estão se baseando nele para criar os seus, porque a intenção, quando fizemos a tantas mãos, é que ele fosse suficiente para atender o mercado como um todo, o Brasil como um todo, Sim, entendi. salvo as condições regionais. Então, o fato da gente liberar hoje o documento não significa que o trabalho está totalmente solto, né? Que está liberado, ok, vamos filmar. Não é isto. Ainda dependemos do ok da prefeitura, que vai passar pela vigilância sanitária. Nós não temos dúvidas de nenhuma possibilidade de recusa da prefeitura, porque ele está muito mais rígido do que o próprio Estado, que é muito mais restritivo, muito mais profundo, porque realmente trabalhamos todas as associações aqui, que são 12 associações, depois eu gostaria, inclusive, de nomeá-las, de uma forma muito séria, sabe assim, de uma forma a ter um documento de proteção realmente. Mesmo assim, ainda não temos uma série de respostas, né? Respostas de seguro, respostas do plano de contingência, isso ainda está solto. E não teria como trabalhar em cima de buscar essas respostas, se não tivermos o protocolo já liberado, Sim. Liberado para conhecimento, porque sabemos sim que existem filmagens acontecendo, né? Que não temos controle sobre ela. Sim, se a filmagem acontece na chácara do produtor, você não vai poder entrar lá na propriedade dele, a não ser que, mediante uma denúncia ou coisa parecida, você mobiliza o Ministério Público ou outros poderes afins, né? Agora, Sônia, a prefeitura tem que autorizar por quê? Por que a prefeitura é parte? Porque tem que liberar, por exemplo, às vezes eu vejo aqui filmagens, aqui eu moro aqui perto do Copan, estamos aqui perto do Copan, daqui eu vejo um pedacinho do Copan. Ali tem uma ruazinha interna, atrás daquele prédio do Bradesco. É muito comum eles utilizarem ali como set, né? Como local de filmagem. Então, quando você vai filmar num local desse, a prefeitura tem que aprovar e mais. Parece que tem que haver isolamento também da parte elétrica, né? Para que não ocorram acidentes. É aí que entra a prefeitura e entra a vigilância sanitária? Não, é assim, a prefeitura entra com a Filme Comício na autorização dos espaços públicos, né? E da regulação do uso desse espaço público. Sim. Então, ela mobiliza a CET, ela mobiliza o Corpo de Bombeiros, se necessário, ela mobiliza a energia elétrica, se tiver que ter um corte. É lógico, também a prefeitura, a Film Commission, vai ter o seu próprio protocolo, porque vão ter regras para essa filmagem. Como é que eu higienizo uma rua? Higienizo hoje para filmar amanhã? Como é que é? Tem muitas respostas ainda que não temos. Claro. E a prefeitura não tem necessidade de soltar esse protocolo agora, porque não existe essa possibilidade de filmagem na cidade de São Paulo. Então, se ela solta um protocolo sem haver a necessidade, né, você está, de uma certa forma, estimulando a utilização de um espaço público de uma forma indevida, sem autorização, o que é um risco, né? A gente tenta evitar esses riscos, né? Fazer com que os profissionais, a produção, entendam os prazos, os custos e as condições de trabalho nas ruas durante essa época de Covid. Então, hoje não existe liberação para filmagem.
e Perfeito. passa pela prefeitura para passar pela vigilância sanitária e Tá, ser publicado no Diário Oficial. Nós queremos que o nosso documento tenha validade. Então, ele tá. começa a ter realmente validade no Diário Oficial. Sabe? É ali que é o documento oficial do município e é ali que ele vai estar publicado. E Perfeito. ele é vivo, né? Perfeito. A pandemia, evidentemente, é uma situação nova para todos nós e as entidades que estão, digamos, empenhadas em normatizar condições de trabalho, de segurança, higienização para os servidores, não estão encontrando facilidade, porque você não tem caminho percorrido. Você está Sim. começando praticamente a dar o primeiro passo. Então, é natural que, às vezes, você faça, refaça, ajusta, reajusta para poder chegar naquilo que é mais adequado. Agora, Sônia, a pessoa quando assiste a um filme ou uma peça publicitária, até essas peças que são veiculadas na internet, você vê o produto acabado, né? Geralmente é tudo bem feito, né? Eu gosto de ver esse filme na internet, essas propagandas são muito bem feitas, muito rápidas, muito dinâmicas, etc, etc. Mas esse é o produto final. Atrás disso, né, tem uma fileira de coisas que são de coisas feitas, né? E nós não vamos falar sobre isso porque eu precisaria de uma live inteira para explicar como é que é. Eu queria, então, me focar na questão da pandemia, em que os trabalhadores desse setor podem ser afetados. É no transporte, eles saem da casa deles, às vezes pegar um metrô, pegar um ônibus. É ali de não ter chegado num ambiente e esse ambiente não estiver devidamente higienizado, ou na hora de comer, porque está produzindo, eu sei como é que é, eu tenho a impressão que eu sei como é que é um ritmo de um comercial, é pauleira, e traz a quentinha e come ali, entendeu? Ou arma-se um buffet ali improvisado, etc. Tem luva, tem máscara, o ator não vai, não vai poder usar máscara, a não ser que o Sim. personagem exija, né? É. É, Veja, é, é, quais são os o que, riscos assim? o que aparentemente é um caos, né, um set de filmagem, se você chega nele, você não entende o que está acontecendo, né? Tá, Mas cada pessoa faz parte de uma engrenagem, faz parte de um movimento. Nós temos, em primeiro lugar, uma organização, né, muito grande, né? Existem equipes de frente que chegam montando alimentação, montando o que a gente chama a infra, né, que são os camarins, são a área de alimentação, são puxar os cabos, instalar a parte elétrica, tudo isso faz parte do início de uma filmagem. E haverá muitas mudanças, né? Pelo uso, primeiro, a gente vai trabalhar sobre um estresse, né? Porque você nunca sabe aonde você pode pegar esse Covid. Não sim, se sabe se você está há 40 dias, há 60 dias em quarentena, você pegou o botão do elevador do seu prédio, você pode pegar, sabe? Como tem acontecido na alimentação que entrega na sua casa. sim, Então, não existe nenhuma forma segura e concreta de você evitar essa doença enquanto não houver vacina. A hora que tiver a vacina, teremos segurança. Então, é uma ilusão que nós temos de que, ok, estamos de máscara usando o álcool gel, estamos protegidos. Não é bem assim. E tem que existir um grande comprometimento da equipe, da empresa produtora, porque, óbvio, se eu sou dona da produtora, eu não quero acidentes no meu set. Por quê? Isso me prejudica perante o cliente, me prejudica perante o mercado inteiro. Aquele set não ter cuidado, ali pode sim, ocorrer um óbito. sim, Você sim, imagina você ter o seu nome, a sua marca agregada a um óbito, por sim. falta de cuidados por parte da produtora. Então, assim, as produtoras estão muito preocupadas em ter a melhor condição. É óbvio que nós temos produtoras e produtoras, né? Algumas produtoras podem quebrar? Podem. Realmente elas podem quebrar durante esse processo de pandemia. Porque muitas vezes elas não têm, além de não terem reserva, elas não terão condições, eventualmente, de repassar esses custos e as condições de filmagens para o cliente, a depender do porte do cliente. Sim. Né? Então, óbvio, clientes grandes eles vão entender que um processo vai ter um custo adicional,
nesse orçamento, os tempos de filmagem serão menores, né? Não se passam de 12 horas de set. Então, 12 horas, deu 12 horas, o diretor de produção ele vai desligar o gerador. Ele tem que fazer isso. Ele é obrigado a fazer isso, porque isso é um acordo e vem principalmente da Organização Mundial de Saúde. Sim. Então, assim, não dá para ser mais do que 12 horas, porque a tua resistência cai, a tua atenção cai e você vai banalizar a segurança. Sim. Então, isso está regrado, está fechado, serão 12 horas. Então, vai caber, lógico que vai ter uma adaptação nesse processo, né? Porque tem diretores acostumados a filmar X horas, clientes que têm o hábito de mudar coisas durante o set. É possível mudar? Claro que é, com custo e uma nova diária. Então, a intenção hoje, inclusive, de fazer um comunicado aos órgãos, as publicações que atendem ao mercado publicitário, para quê? Agências comecem a pensar de acordo com o que é possível fazer. Tá. Porque não adianta você criar hoje um filme que tenha muitas pessoas, trocas de muitas locações, porque não haverá condições para isso e muito menos orçamento. Entendi. Né? Porque um filme que você fazia em um dia, olha, vão 3. São 3 dias. Isso está sendo, como experiência dos que estão filmando por debaixo do pano, vamos chamar assim, né? É a experiência que está levando, né? Você tem um dia de preparação, o dia da filmagem e o dia de desprodução, de desmontar tudo aquilo, devolver as peças que foram emprestadas ou alugadas para a higienização. E o ritmo... Higienizar o local, higienizar os equipamentos, equipamento alugado, tudo isso. Tudo isso, sabe? Você tem um procedimento mais longo, é mais lento, sabe? Então, imaginar que vai ser tudo igual, não vai ser mais. Correto. Sabe? E é bom que não seja, porque nós tínhamos muitos hábitos errados, pulamos várias etapas, né? Hoje o cliente tem que entender, que a agência também, tem que fazer uma reunião de produção, onde você aprova o elenco, o modelo, o cenário, tudo. Não dá para filmar no dia seguinte. É uma irresponsabilidade. Nós temos que acabar com esse hábito que foi criado, porque o mercado se expandiu de uma forma desorganizada, muitas produtoras pequenas concorrendo com grandes, há um desequilíbrio nessa relação, né? As agências também têm que ter um pouco mais de consciência e outro olhar, porque se ela põe o projeto dela numa produtora deste tamanho e tem um BO lá, quem vai segurar? Quem vai segurar? Sabe? Então começa a ter a levar mais a sério as produtoras estruturadas, que elas vão poder dar uma resposta enquanto nós não temos respostas, seja de seguro, seja de qualquer outra forma de apoio ao trabalhador que possa ficar doente. Perfeito. Sônia Santana, presidente do Sindicine, que é um sindicato de vários estados brasileiros, e a Sônia, diretora de produção. É uma mulher que tem... O diretor de produção é aquele sujeito que... Ele é igual ao drone, ele olha de cima e vê o que está acontecendo lá embaixo, né? E vê as coisas em movimento e tem esse olhar para intervir no bom sentido no procedimento, mas também pensa antes. Rapidamente, vou dizer que um amigo meu morou na Alemanha e disse: na Alemanha não tem jeitinho. O jeitinho é típico de quem não planeja para fazer. Aí tem que dar o jeitinho na hora em que está sendo feito. Agora, na pandemia, não tem mais jeitinho, não. Você vai ter que fazer antes, conforme a Sônia acabou de dizer. Você vai ter que roteirizar tudo, pensar em horário. Planejar. Né? Planejar, essa é a palavra-chave. Sônia, o set de filmagem, o set é o local onde a filmagem acontece. Sim. Tá? A convenção coletiva do sindicato, se não me engano, ela estabelece que no set de filmagem precisa ter sempre uma ambulância com um médico e 2 paramédicos, se não me engano, um enfermeiro ou um auxiliar. Depender do volume, do tamanho do projeto. O que é isso? Que garantia que é essa? Outra coisa, toda produção ela tem um seguro, é obrigado por lei? Tem. A nossa convenção coletiva, ela prevê seguro para todos os profissionais, né? Do motorista ao diretor. Tá. Independente se a profissão, se a atividade que ele exerça exija ou não o registro profissional. Então, todo mundo é segurado nesse set. A outra pergunta que você me fez foi me fugiu agora.
Não, se tem a necessidade de uma ambulância com uma equipe médica. Sim, sim. Desde o acidente do Kaká, que foi um trágico acidente que marcou, é um marco na publicidade aqui em São Paulo, foi o acidente do Kaká. Daquele momento, nós conseguimos colocar em convenção coletiva uma ambulância, que, lógico, o porte dela depende tanto da proximidade que você está da cidade de um atendimento hospitalar, ou principalmente quando você filma em zonas de risco, né? Cachoeiras, beiras de mar, perto de rio, com efeitos especiais, com dublês, com cenas de ação. É necessário, sim, ter um bombeiro civil e uma ambulância com paramédicos. Com a pandemia, nós teremos um outro profissional, que além dele fazer essa parte ele vai olhar para os profissionais, vai chamar a atenção dos que não estiverem usando os EPIs e os equipamentos coletivos de proteção coletiva, mas vão fazer parte da triagem do técnico. Na chegada do set, o técnico vai ter a sua temperatura medida, possivelmente ter uma testagem, que é um teste rápido, e também a temperatura, pressão e oxigenação. Isso gera um relatório que vai estar anexado ao contrato desse técnico. O sindicato vai acompanhar esses técnicos para saber, para tentar descobrir se eventualmente ele se contaminou num set. A gente não tem essa obrigação, tá? Sim. De descobrir, de fazer vida regressa, descobrir aonde ele possa ter pego, porque pode ter sido, ele está totalmente limpo, vamos chamar assim, né? Sem nenhuma contaminação. Ao chegar no set, encostou em alguma coisa, pegou. Sabe? A gente não tem esse controle, nem essa obrigação. Nem a produtora também tem como provar. Então, as produtoras estão buscando, junto às agências e clientes, o entendimento da responsabilidade solidária no caso de uma doença ou um afastamento ou até um óbito por essa doença. Certo. Então, as entidades estão buscando, nós três estamos buscando, seja um seguro-saúde, seja um fundo de apoio a essas pessoas, ou a volta do seguro a partir do momento que deixa de ser a pandemia, né? Que perca essa classificação de pandemia. Lógico que tudo vai ser mais caro, os seguros vão ser mais caros, tudo é mais caro. Né? O tempo de filmagem é mais cara, porque o custo dela, né? Nós tivemos uma experiência agora de uma produtora que fez testagem, higienização, tudo mais, sai em torno de R$20.000, não previstos em orçamento. Tá. Sabe? Então, assim, para uma equipe média, né? Porque se determinou, né, um número máximo de pessoas dentro do set. Certo. O fato de se falar em número máximo assusta o técnico, na medida que ele começa a entender que somente serão aqueles profissionais que estarão dentro do set. Não. O que estarão dentro do set são as pessoas indispensáveis de estar dentro do set. Você tem o apoio externo, da mesma forma que você também vai ter profissionais em trabalho remoto, naquele filme. Porque, ou por questões de saúde, né? Às vezes tem morbidade, é uma forma que a gente está buscando de não afastar profissionais pela idade no set, mas buscar uma forma de mantê-los integrados, seja de uma forma remota, ou na filmagem, ou na produção, ou na pós-produção. Né? O mercado tem que abrir espaço para todos e ter um rodízio maior de profissionais. Então, não teremos mais jornadas com 30, 40 horas. E se tivermos, a gente tem que chamar a polícia, realmente. Tá. Porque se torna, como sempre foi abusivo, mais abusivo ainda. Claro. Assintosamente abusivo. Sim, claro. Sônia, eu estive no sindicato, no Sindicine, fica na Vila Mariana, questão de talvez uns 20 dias, um mês, e lá vi um grande número de cestas básicas. E vi pessoas chegando, trabalhadores, para buscar essas cestas. E um funcionário com aquele carrinho típico de carregar pacote, que você vê na Moita 25 de Março, ali levando lá aquela cesta. O que eram aquelas cestas? Quem forneceu as cestas? E quem foi beneficiado com elas e por quê? Bom, inicialmente, você sabe que o sindicato é pequeno, né? Não tem uma estrutura muito grande, não tem dinheiro. Né?
nós usamos o dinheiro do nosso fundo social numa cesta não básica, uma cesta de alimentos, né? Alimentos de qualidade, eram mais de 40 quilos, por isso que tinha o carrinho para carregar, né? Porque e uma cesta de muita qualidade. Inicialmente, a obrigação do sindicato é com seus associados. São eles que entenderam a necessidade de se filiar ao sindicato, são eles que entenderam a razão, né, da existência de um sindicato e de se agrupar em associações. Então, primeiramente foram atendidos os associados. Muitos deles abriram mão de suas cestas em prol de outros mais necessitados. Olha que beleza. Isso aconteceu várias pessoas. E nós entendemos, como associados, as pessoas que estão um ano, mesmo inadimplentes. Teve pessoas que estavam inadimplentes, mas elas continuavam associadas pelo tempo de um ano. Depois de um ano, o profissional deixa de ser sócio, né? E tem que buscar uma nova filiação. Ele não tem débito com o sindicato. Ele só vai ter um débito se o sindicato tiver uma prestação de serviço que ele tem que cobrir se a parte do técnico, se ele não cobrir. Então, houve essa doação. E quantas cestas? Primeiro, nós trouxemos 500 cestas, né? Já prevendo, foram 17 toneladas de alimentos nessas 500 cestas. Já prevendo outras pessoas, né? Além dos associados, os que nós considerávamos associados naquele momento. Tá. E, na sequência, até pressionando, porque o setor de conteúdo ele teve um apoio da Netflix. Né? A Netflix entendeu e fez uma doação via o ICAB, que é um instituto, é um OCIP, onde ela deu apoio aos profissionais de conteúdo. Tá. Os profissionais que só fazem publicidade, eles são profissionais de job, fazem 1, 2 dias, uma semana com produção ou um pouco mais, mas eles ficaram absolutamente desamparados, né? Assim, nós não nos enquadrávamos nenhuma ajuda, seja oficial, não tinha da onde, não tem de onde sair dinheiro para o profissional. Mesmo essa PL que foi aprovada agora, que ainda falta a sanção do presidente, sim, não atende a maioria dos nossos profissionais. Entendi. Porque a gente está acima dos valores, né? Então, o que nós garantimos? A segurança alimentar. E aí um trabalho da APRO, que é a Associação das Produtoras, que a gente cobrando, né, também deles uma atitude, porque afinal os profissionais de publicidade trabalham, né, as pessoas compram o que vem na tela, um trabalho conjunto, né, um trabalho tanto de criação de agência como de produção. E ela começou a buscar também apoios das produtoras, que também estão digamos, de caixa baixa, né? Porque não produz, não fatura, né? E muitas delas não tinham previsão de financeira, né? Para segurar uma situação mais longa. Então, a APRO conseguiu mais cestas básicas e também conseguimos, através do governo do Estado, né? Do Fundo de Amparo do Trabalhador, né? Aliás, não é Fundo de Amparo do Trabalhador, é outro nome, desculpe. Do governo do Estado, mais 300 cestas, que são básicas, são cestas menores, né? Que a gente está ajudando outros profissionais que não têm a ver com a gente, mas estão dentro do SET, como catering, como motoristas, como várias outras funções, geradoristas, que não são associados, mas eles fazem parte da cadeia. Né? Então, a gente está auxiliando esses profissionais. Então, estamos tendo a oportunidade de dar, inclusive, uma segunda cesta. Não, com muito cuidado, com muito critério, porque vários grupos se reuniram também, né? Você tem a Associação de Figurinistas que se juntou, a Associação dos Eletricistas e Maquinistas também se juntou, quer dizer, todo mundo criou uma corrente de solidariedade. Tá. Então, a gente está buscando agora os que não foram atendidos por ninguém, para poder, né, garantir o mínimo, né, de segurança alimentar. Perfeito. Sônia, eu quero citar aqui, nós temos aqui 42 comentários, não sei quantas curtidas, bastante curtida, e compartilhamento, um grande número de compartilhamentos também. Celso Soares, Maria Auxiliadora e outras 7 pessoas nos assistem. Paulinho Bocal, Jonatas Tadeu dos Santos, ele disse, Black Café está assistindo.
Kitfel, Marcos Freire, Rodrigo Molica Severo, Gabriela Nunes. Ele perguntou se nós teremos oportunidade de pergunta e resposta. Dada a exiguidade do tempo, não teremos, infelizmente. Faremos outra oportunamente, meu caro Rodrigo. Orlando Jesus Francisco, Marilu Martins, Vanessa Paraguaçu, Paulo Botelho, Andresa Silva, Suleiman Ribeiro, e aí tem outros que depois eu citarei, mas nós já estamos batendo aqui no limite do tempo. Sônia, você disse que queria citar as associações que ajudaram, estão ajudando a organizar e formatar um protocolo. Você pode citá-las, nominá-las? Posso. Primeiro, quero agradecer às associações, né, que se doaram de uma forma muito intensa, valorizaram a sua profissão, valorizaram a sua função e, principalmente, conquistamos o aceite e a aprovação do patronal, que havia muita resistência em relação a elas, né? Uma delas é a Associação dos Assistentes de Direção, a ASSET, que são a Associação dos Assistentes de SET do Estado de São Paulo, que é uma associação que nós demos muita força, né? Buscando dignidade para a função. A ABEL é um patronal, que é uma associação das locadoras, né? Equipamentos e serviços do audiovisual. A CASP, que é a Associação dos Assistentes de Câmera. A PAASP, que é a Associação dos Profissionais de Arte do Audiovisual. A PODEC, Associação dos Produtores de Objetos e Decoradores de Cena. A PTC do Rio Grande do Sul, que é uma associação profissional de técnicos cinematográficos do Rio Grande do Sul, que trabalhou junto com o CICAV de lá para fazer o Protocolo do Sul. A ASPROD, que é a Associação dos Coordenadores de Conteúdo, Ficção e Documentários e Assistentes de Produção de São Paulo. A PCA, Associação dos Profissionais de Som do Audiovisual. A ASTIM, Associação dos Técnicos em Iluminação e Maquinária. A TCR, Associação dos Técnicos em Contrarregragem. A BRAVE, que é o Brasil Audiovisual Independente, é um patronal também e o responsável pelo ICAB, que é essa OCIP que está recebendo as doações da Netflix. A FIGA, são os figurinistas associados de São Paulo. A UDF São Paulo, que é a União de Direção de Fotografia de São Paulo. A Procine SP, que é a Associação dos Produtores e Assistentes de Produção de Cinema de São Paulo. Santacine, que é o Sindicato da Indústria de Audiovisual de Santa Catarina. O Sintracine, que é o Sindicato dos Trabalhadores do Audiovisual de Santa Catarina. E o STIC, que é o Sindicato Interestadual dos Trabalhadores da Indústria Cinematográfica e do Audiovisual do Rio de Janeiro. Além de outros profissionais que também trabalharam, né? Donos de produtora, produtores executivos. Houve um trabalho bastante grande com uma participação muito estreita e muito direta das associações, né? Então, eu agradeço a elas, né? E a nossa diretoria também, que participou ativamente, né? Na figura do Álvaro Brito, que é um gaffer, um dos melhores de São Paulo, na figura do Cláudio Leone, e dos nossos daqui, da Rosana, do Chico, né? De todo mundo que fez todo o trabalho, e dos advogados também, né? O doutor Marcelo, o doutor Pastor e o Matheus, que é da APRO. E toda a parte legal foi trabalhada pelos 3 advogados. Perfeito. Sônia, eu vou registrar mais participações aqui e vamos para o encerramento. Frederico Rosas Taric, Érica Ferreira da Costa, Rodrigo Severo, Tila Araújo, Érica Ferreira da Costa, Mary Herman, Débora Branco, Pietro Sargentelli, Lucy Tragentengertz, quero que eu tenha lido errado, tenha lido certo aqui, Terezinha Cipolotti, Marinalva Maria de Mello, Dias de Souza, diretor de produção, Marcela Daudi, Renata Grota, que por acaso é minha esposa, e disse assim: abraço ao meu amigo Rodrigo Grota, que é um grande cineasta brasileiro. A irmã tem que apreciar a obra do irmão, né, Justo? Não, mas ele é bom, ganhou não sei quantos passou lá na Cinemateca de Paris, então é do ramo. Sônia, eu quero então agradecer muitíssimo a sua participação e perguntar o seguinte: as pessoas nos acompanharam aqui. Caso tenham perguntas ou queiram entrar em contato com o Sindicine, quais são os meios? Você pode dizer? Bom, eu tenho Fale Conosco, né, que está no site.
É um, é um acesso que só eu tenho acesso a ele, então eu uso para receber denúncias, né? Tem os telefones do próprio sindicato, tem as redes, né? Que é o Facebook, é o Instagram, o YouTube, são todos nossos canais de comunicação. E os telefones direto do sindicato. Nós estamos trabalhando aqui, né? Estamos fazendo atendimento restrito, o sindicato está fechado, mas a gente continua atendendo ao público aqui e principalmente atendendo ao associado que está necessitado. Perfeito. Sônia Santana, presidente do Sindicine, diretora de produção, você, como sempre, foi muito objetiva, muito concreta, e é assim, né? O sindicalismo é uma organização de quem trabalha, de quem vive do seu trabalho. E eu fico muito feliz apesar de tantos anos que eu estou no movimento sindical, mas eu fico muito tocado assim quando eu vejo um sindicato trabalhando com seriedade, procurando normatizar as condições de trabalho e desenvolvendo ações solidárias como essas que você citou. Então, obrigado, Sônia, um abraço a toda a diretoria, aos funcionários do sindicato, que eu sei que vocês trabalham sempre em equipe, e faremos uma próxima live, porque eu queria falar da Lei Aldir Blanc e nem deu tempo. Falaremos numa próxima oportunidade, esperando que o presidente Jair Bolsonaro, então, já tenha sancionado a lei. Forte abraço, Sônia. Obrigado. Muito obrigada, Franzin, pela oportunidade. Te agradeço muito.